Muito provavelmente você acha simples resolver problemas que tenham duas grandezas, sejam elas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Mas e o que fazer com problemas que envolvem 3, 4, 5 grandezas? A gente vai aprender no vídeo de hoje a regra de 3 composta. O meu nome é Jimmy Cavalcante e seja bem-vindo ao nosso canal Números em Rede. Eu quero te convidar nesse momento a se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Ah, e também não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? Vamos aos estudos! A gente vai falar agora sobre a regra de 3 composta. E no que é que ela diferencia da regra de 3 simples? É que enquanto a regra de 3 simples compara apenas duas grandezas, a regra de 3 composta, ela compara 3 ou mais grandezas. Eu vou te mostrar aqui duas formas, dois métodos diferentes de se resolver a regra de 3 composta dentro de um mesmo problema. A gente vai ver o método tradicional, que é comparar cada grandeza, a grandeza onde está o x. Então, por exemplo, vamos dizer que nós temos um problema com 3 grandezas. Então, a grandeza onde está o x, as outras duas grandezas, eu vou comparar separadamente ou isoladamente com a grandeza do x para detectar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. Depois, eu vou utilizar um outro método conhecido como regra do processo e do produto, que eu posso te afirmar desde já que particularmente eu acredito ser a forma mais fácil de resolver problemas envolvendo regra de 3 composta, porque nesse tipo de situação você não vai precisar determinar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. O exemplo é o seguinte: em uma fábrica de refrigerante, uma máquina enche 600 garrafas trabalhando 12 horas por dia dentro de um prazo de 6 dias. E a pergunta é: quantas máquinas vão ser suficientes para encher 16 mil garrafas trabalhando 8 horas por dia dentro de um prazo de 30 dias? Então, utilizando a primeira regra, que é observar se cada grandeza é diretamente ou inversamente proporcional entre si, vamos anotar aqui. A gente percebe que essa questão tem 4 grandezas diferentes. Então, nós temos a grandeza das máquinas, a das garrafas, a grandeza das horas e a grandeza dos dias. Uma máquina enche 600 garrafas trabalhando 12 horas em 6 dias. X máquinas encherão 16 mil garrafas trabalhando 8 horas por dia dentro de 30 dias. Então, fazendo essa observação, a gente vai comparar cada uma dessas 3 grandezas à grandeza aqui das máquinas, que é onde está o nosso x. Então, perceba o seguinte: comparando só máquina com garrafa, uma máquina enche 600 garrafas. Quantas máquinas vão encher 16 mil? Então, se a quantidade de garrafas está aumentando, eu vou precisar de mais máquinas. Então, elas são diretamente proporcionais, setinha para cima. Agora, eu vou comparar apenas a grandeza das máquinas e das horas. Então, agora é como se o nosso problema só tivesse essas grandezas, máquina e hora. Então, aqui diz que uma máquina faz um determinado serviço em 12 horas. Quantas máquinas vão fazer o mesmo serviço em 8 horas? Então, se vai ser feito mais rápido, se vai ter menos tempo, então vão ser necessárias mais máquinas. Então, enquanto uma grandeza diminui, a outra aumenta. Menos horas, vai precisar de mais máquinas para fazer o mesmo serviço. Então, elas são aqui inversamente proporcionais. O que é que vai acontecer? Agora eu vou comparar só as máquinas com os dias, tá bom? Então, um determinado serviço, uma máquina faz em 6 dias. Então, quantas máquinas vão ser necessárias para fazer o mesmo serviço em 30 dias? Veja, como a gente está observando elas isoladamente e a gente está levando em consideração que vai ser feito um mesmo serviço,
Se a quantidade de dias vai aumentar para ser feito o mesmo serviço, isso quer dizer que o trabalho está acontecendo de forma mais lenta. Se vai ser mais lento, então a quantidade de máquinas diminui. Elas são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então, na hora de resolver isso daqui, eu vou ter 1 está para x, assim como 600 está para 16.000. E aqui um detalhe, né? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, você pode escrever a fração nesse mesmo sentido, mas quando as grandezas são inversamente proporcionais, que é o caso dessas duas, a gente inverte a posição. Vai ficar 8 sobre 12 vezes 30 sobre 6, tá bom? Então, o que a gente faz daqui para frente? Eu recomendo você fazer simplificações. No começo parece trabalhoso, no começo parece difícil, mas eu vou te dizer, gente, simplificação. O nome já diz, simplificação vem de tornar algo mais simples. Quando você simplifica os números, você consegue operar com valores menores e isso vai ser mais fácil. Principalmente em questão de Enem, onde o tempo é algo importantíssimo, é algo muito valioso, você precisa simplificar, tá bom? Então olha só. Eu posso aqui cancelar os 3 zeros do numerador com os 3 zeros do denominador. Eu posso cancelar 6 com 6, tá bom? Posso fazer aqui 16 dividido por 8, que vai dar 2. E eu posso dividir 12 por 3, que vai dar 4. Então, no numerador, né, a gente dividiu tudo, ficou 1 vezes 1 vezes 1. Então, eu tenho 1 está para x, assim como 1 está para 2 vezes 4 vezes 1, 8. Então, é fácil perceber que x é igual a 8. Ou seja, serão necessárias 8 máquinas para encher 16.000 garrafas, 8 horas por dia, dentro de 30 dias. Fica ligado agora na outra forma de resolver esse mesmo problema. Como eu disse anteriormente, a segunda regra, que é o que nós vamos utilizar agora, se chama a regra do processo e do produto. Então, por que essa regra é mais simples? Porque você não vai precisar ficar comparando as grandezas separadamente para saber quais são diretas e quais são inversas, certo? Você vai perceber apenas, você vai ter que identificar apenas quais são as grandezas que fazem parte do processo e do produto. Como assim? Quais são as grandezas que vão trabalhar juntas para obter um produto final? Veja, nesse exemplo aqui, nós vamos fazer o mesmo. Nós temos máquinas é uma grandeza, dias, horas e garrafas. Então, pense comigo, é fácil perceber que o produto aqui se trata das garrafas, né? As máquinas vão trabalhar um determinado tempo por dia, dentro de certo prazo de dias, para encher garrafas. Então, máquinas, horas e dias são as grandezas do processo e as garrafas é a grandeza do produto. Então, vai ficar da seguinte maneira. Olha só, eu tenho aqui processo e produto. No processo eu tenho quantidade de máquinas, quantidade de horas e quantidade de dias. No produto eu tenho a quantidade de garrafas. Então vamos lembrar aqui os valores. Uma máquina trabalhando 12 horas por dia, em 6 dias, enchem 600 garrafas. X máquinas trabalhando 8 horas por dia, em 30 dias, encherão 16.000 garrafas. Quando a gente separa as grandezas do processo do produto, você vai sempre resolver dessa seguinte forma. Você vai pegar uma linha aqui embaixo, certo? Vai fazer esse desenho aqui e essa linha ela vai determinar justamente quais são as grandezas os valores que a gente vai multiplicar. Então, vou multiplicar x vezes 8 vezes 30 vezes 600, que vai dar um lado da igualdade. E agora, eu vou até usar outra cor para diferenciar. O produto desses outros valores aqui vai ser o outro lado, o segundo lado da igualdade. Então, eu vou ter
x vezes 8 vezes 30 vezes 600 será igual a 1 vezes 12 vezes 6 vezes 16.000. Então, olha só, gente. Essa linha, ainda que você faça mentalmente, se você separou de forma correta as grandezas do processo do produto, o que não é difícil fazer, então certamente você vai obter êxito em todo tipo de questão que envolve regra de 3 composta. Então aqui, utilizando a simplificação, eu posso fazer, ó, eu vou passar esses 3 termos para cá, né, para dividir, mas eu posso já imaginar eles aqui embaixo, ó, cancelo 3 zeros de cá com 3 zeros de cá, tá bom? 6 cancela com 6, 16 cancela com 8, divide, né? Dá 2, 12 divide 3, dá 4, então aqui ficou x igual a 4 vezes 2, 8. Então perceba, 2 formas diferentes de fazer o mesmo problema e eu acredito que você se identificou bastante, achou muito mais prático a regra do processo e do produto. E o nosso vídeo está chegando ao fim, mas não se preocupa. Enquanto não sai material novo no canal, você pode conferir as nossas playlists, tudo aquilo que já foi colocado aqui, tá bom? Um grande abraço e eu tenho um encontro com você no próximo vídeo.